Olá, seja bem-vindo a todos a essa aula maravilhosa. Eu me chamo Cleiton Bisse e você que assistiu a aula anterior, a aula introdutória, nós falamos sobre mente, emoções, crenças, comportamento. Nessa aula, iremos focar sobre a transformação, a reprogramação da mente. E quero comparar a mente como se fosse um veículo, um carro, ok? E para eu iniciar o movimento do carro, para que o carro chegue em um determinado lugar, primeiramente eu tenho que virar a chave da ignição. Então, entendemos, eu comparo essa virada de chave da ignição seja a nossa mente. A mente é o que vai dar o combustível inicial, o torque para o movimento do carro. Imagine, se o carro tiver problema na ignição, ele vai querer ligar, mas não vai funcionar. Então muitas pessoas estão assim, com problema na ignição. Pessoas que querem funcionar, mas não funcionam. Fica naquele engasgo. Parece que está travada a vida. Porque, primeiramente, devemos trabalhar esse primeiro passo, essa virada de chave, essa ignição para o movimento do carro para chegar em determinado lugar. Certo? Eu gosto de contar a história que está lá em 1 Samuel, capítulo 22. Vai contar que Davi estava numa caverna de Adulão. E, no passado tempo, começou-se a chegar várias pessoas que estavam endividadas, pessoas que estavam entristecidas, com falta de esperança, pessoas que eram escória da sociedade. Talvez você se encontre dentro desse cenário, sem esperança, sem perspectiva de vida, endividado, entristecido, perdeu a fé, perdeu a esperança. E ali na caverna, Davi, você entender o cenário de Davi. Davi já tinha derrubado o urso, tinha matado o urso e o leão, já tinha derrubado Golias, já teve experiência de viver o reinado dentro de um palácio, mas agora ele está foragido, dentro de uma caverna. E aqueles homens se achegaram a Davi. E interessante, Davi, diante aqueles homens, Deus usou Davi poderosamente naquela caverna para ensinar algumas chaves poderosas. A palavra diz que aquele exército se levantou, se transformou, foi reprogramado a um exército invicto, que não perderam batalha. Eu fico entusiasmado com essa palavra poderosa. Como que Deus pega homens fracassados, homens com falta de fé, falta de esperança, homens fracos, e transforma em homens fortes. Tudo começa pela mente. Quando você entende que Deus, Ele é o Todo-Poderoso e enviou o Espírito da criação, hoje mora dentro de você. Então, o Espírito da criação se movimentando dentro de você. Imagine isso. Que criou junto com Deus todo o universo. Ele se move dentro de você. E se você entender isso, já é um grande passo para uma transformação. Ok? Entenda-se que aqueles homens estavam com a mente afetada. Por quê? Passaram a jornada da vida sendo frustrados, passaram a jornada da vida visualizando derrotas. A mente deles registraram algo que eles iniciaram, o projeto que eles iniciaram, mas não deu certo. Talvez você se encontre nisso. Você iniciou várias situações, vários projetos, mas parou no meio do caminho. Por quê? Mentalidade. A nossa mente ela tem que ser abastecida como um carro. Se você almeja algo,
você tem que abastecer diariamente a tua mente. Com o quê? Com coisas positivas. Se eu quero ser um empresário, eu preciso, dia após dia, abastecer a minha mente com ensinos de grandes empresários que já chegaram a um resultado grande, resultado alto. E eu preciso todo dia abastecer a minha mente com aquelas informações, como gerenciar uma empresa. Eu estou falando da parte empresarial, na parte material, mas vamos supor, se for espiritual, eu preciso saber como que aquele homem, aquela mulher chegou nesse nível de espiritualidade. Como que eles são tão movidos assim pelo Espírito de Deus? O que eles fazem diariamente? Oram, jejuam, lêem a palavra? Eu preciso entender e praticar dia após dia, até minha mente tornar aquilo familiar a mim. Até a minha mente assimilar aquele comportamento dentro de mim. Então, isso não acontece da noite para o dia. Isso é dia após dia. A palavra diz que nós somos renovados dia após dia. Ok? Então, a nossa mentalidade ela é reprogramada através de repetições ou impactos emocionais. Se eu repetir, se começa a tocar na rádio uma música que eu detesto, que eu não gosto, e fica tocando, daqui a pouco aquelas palavras ficam registradas na minha mente. Por quê? Porque repetição acaba instalando uma programação na minha mente. Então, para eu mudar meu comportamento, os meus resultados, eu preciso repetir algo extraordinário, abundante na minha vida, que ainda não estou fazendo, mas quando eu começar a praticar aquela disciplina, aquela atitude, repetidamente por, no mínimo, 21 dias, eu começo a instalar uma programação na minha mente nova, que vai me trazer um comportamento novo, uma crença nova, que vai mudar os meus resultados. Ok? Então, Davi, ele começou a reprogramar a mente daqueles homens com palavras de abundância. Começou a falar com eles. Por quê? Davi, ele conhecia os dois lados da moeda. Davi, um certo momento da vida dele, ele era um simples pastor de ovelhas. Mas, quando ele venceu o urso, venceu o leão, derrubou o gigante e começou a morar no palácio, ali naquela riqueza do palácio, primeiro, ele teve uma experiência de baixa frequência, e depois ele teve uma frequência de alta frequência, Davi. Então, com essa experiência, ele soube explicar aquele povo, aqueles 400 homens que estavam endividados, que estavam sem esperança, que não tinha perspectiva de vida, e muito menos fé. Ele começou a ensinar aquele povo, primeiro passo, fé contínua, repetidamente, todos os dias, alimentando da porção da fé, todos os dias. A partir daí, eles aprenderam que a importância da repetição e da ativação da fé substancial dentro de mim diariamente, até a fé se tornar familiar, assimilar na minha mente e no meu coração. Ok? Então, primeiramente, preciso de alterar a minha mentalidade, reprogramar a minha mentalidade. Porque aí é a virada de chave para eu ligar o carro e chegar a determinado lugar com esse carro. E você entender, o carro
é a nossa vida. Ok? Deixo um forte abraço, até a próxima aula.